Vamos lá, professor. Nessas ideias aí que já surgiram e que a imprensa está trazendo, o governo acerta ao fazer isso? É necessário realmente oferecer uma linha de crédito a essas empresas? Adiar o pagamento de impostos? Que tipo de ajuda o governo brasileiro deve dar a essas empresas para que elas possam se proteger do tarifaço americano? Olha, me parece, a gente tem que ver os detalhes. Me parece que a direção das políticas ela está correta. Eu acho que o ponto mais importante é que as políticas sejam desenhadas prevendo de forma muito clara e sem dubiedade o término dela. Acho que esse é o maior problema do Brasil. A gente tem inúmeros exemplos que se inicia uma política pública em função de um problema transitório e a política pública logo vira permanente. O Brasil tem esse problema. No Brasil, qualquer coisa, imediatamente após a sua criação, vira um direito adquirido. O judiciário brasileiro tem essa tendência. E uma vez que a gente inicia uma política pública com um objetivo bem específico, de repente a política pública cria vida própria, aquele objetivo desaparece e ela continua pesando sobre os cofres do Tesouro Nacional, e aí todo mundo tem direito adquirido, o judiciário entende de um jeito, o Congresso fica renovando. Nós vimos isso com a desoneração da Folha, vimos isso com o PERSE. Então, a minha preocupação maior é que no desenho das políticas esteja muito claro o fim das políticas. Agora, por exemplo, mas nesses dois pontos, né? O que o senhor acha que é mais relevante e trará mais impacto para as empresas? Porque também, às vezes, professor, o governo anuncia isso, faz um auê, estamos ajudando, mas ajuda na prática? Não ajuda. De que maneira é possível realmente ajudar essas empresas e o que o Brasil precisa como um todo, né? Olha, parece que esse problema de comércio com os Estados Unidos, ele tem uma certa permanência. Ou seja, as empresas vão ter que se ajustar, elas vão ter que abrir novos mercados, elas vão ter que correr atrás do prejuízo. Né? O Trump foi eleito, foi reeleito, ele avisou que ia fazer essa política, ele está fazendo o que ele foi eleito para fazer. Eu acho essa política do Trump muito ruim, mas não cabe a mim avaliá-la. Né? O povo americano elegeu o presidente está fazendo, implementando seu programa de governo. Então, eu acho que os setores mais atingidos, eles têm que procurar novos mercados e alternativas mais estruturantes, porque não parece que as políticas são transitórias. E a ajuda governamental, ela tem que ser dar um ar, um oxigênio para eles respirarem e se organizarem para se ajustarem a um choque que parece que tem uma permanência maior do que já apareceu. Agora, professor, o que deve ser nesse pacote, a seu juízo, O, fiscal e não fiscal, né? Porque há a possibilidade de abrir linhas de crédito até em bancos públicos e tal, e há também a perspectiva de eventualmente abrir créditos extraordinários, não é? Aqueles créditos que surgem no momento em que o governo precisa atender a uma determinada catástrofe, a uma determinada imprevisibilidade, não entra na conta da meta fiscal, mas entra no bololô do déficit público, né? Complica também a vida do governo. O que é que pode ser ou deve ser utilizado aqui em termos de crédito extraordinário? Ou isso não deveria entrar na equação? Olha, sendo rigorosamente, de forma rigorosa, eu acho que deveria ser uma política de crédito com algum subsídio, ou seja, um crédito mais baratinho. E aí, esse subsídio deveria ser contabilizado como gasto primário e poderia entrar numa conta de um gasto excepcional primário. Né? O princípio é que você tem as taxas de mercado de juros, esse crédito para esses setores afetados seria concedido com taxas preferenciais abaixo das taxas de mercado, e essa diferença, esse subsídio, seria contabilizado como um gasto primário e poderia entrar num crédito extraordinário. Samuel, na sua primeira resposta para a Fabi, você disse que o nosso grande problema são que essas políticas elas são implementadas e depois elas nunca acabam, né? O Brasil tem aí bilhões e bilhões em renúncia fiscal. Só que todos esses programas, seja a desoneração da folha, seja o programa de combate ali à pandemia, eles tinham data para acabar, né? É previsto uma duração de 1 ano, 2 anos. A questão é política. O Congresso sempre vai e renova, porque
porque o Congresso é muito sujeito aos lobbies. Como garantir esse mecanismo que você está falando? O problema não é político? Raquel, você tem razão. Você tem um problema político anterior, né? Que é a baixa imunidade, a hipersensibilidade do Congresso brasileiro à lógica da ação coletiva, né? Dos grupos de pressão. Pequenos grupos organizados, por algum motivo que a ciência política ainda não explicou, são muito mais capazes no Brasil de manter seus interesses particulares à revelia do interesse coletivo do que em outras nações vizinhas nossas, né? Eu não estou falando da Coreia ou da Alemanha ou do Canadá, eu estou falando do Chile, Peru, Colômbia, México, né? Nações que têm uma tradição, que vêm de uma matriz institucional e cultural mais próxima da gente, né? Então, você tem razão, esse problema é dramático e eu espero que, se as medidas forem implementadas, o pessoal que escreve a lei escrever de um jeito tal que aumente o custo para o Congresso é, renovar essas medidas. Que o próprio Congresso coloque um freio nele mesmo. Exatamente. Agora, do ponto de vista de negociação, professor Samuel, o governo brasileiro está fazendo o que pode na sua análise ou não? Está faltando alguma coisa aí? O governo brasileiro pode fazer mais, como vem cobrando a oposição? Olha, eu não sei. Aí eu não sou a pessoa ideal, né? Porque relações internacionais, negociações não é a minha área, né? Eu acho que a gente está numa situação difícil, né? Vendo aquela carta inicial que o presidente Trump escreveu, os temas que são tratados lá não são temas de natureza muito econômica, né? O presidente Trump está fazendo uma série de avaliações sobre questões internas brasileiras, né? Então, de fato, o espaço de negociação ele não é muito grande. E aí me parece que, inclusive, dada a natureza das demandas do governo americano sobre o Brasil, é um tema mais para o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, do que para o Ministério do Comércio e Indústria. Samuel, você me deu a impressão, ao longo da nossa conversa, me deu a impressão de que você acha que isso daqui veio para ficar, não é? Que é um desarranjo, tem a sua raiz política, mas tem efeitos econômicos, e esses efeitos serão perenes, quer me parecer que você tem essa percepção, né? O que eu queria saber acha que à margem desses esforços que terão que ser feitos por esses exportadores para encontrar novos mercados, no curto prazo, pode haver um efeito benfazejo para o comportamento da inflação no Brasil? De produtos que seriam exportados e que terão que ser parcialmente desovados aqui internamente, podem contribuir para puxar para baixo, nesse primeiro momento, a inflação ou não? Josias, eu acho que pode sim. Esse efeito, em geral, ocorre, né? Quando os Estados Unidos impõem uma tarifa para os nossos produtos que nós exportamos para eles, uma parte da demanda que iria atender o mercado americano não atenderá mais, porque esses produtos ficarão caros no mercado americano e a demanda lá reduzir-se-á, e esses produtos serão ofertados no mercado doméstico. Então, eu vejo, talvez, para café e carnes, algum impacto positivo de médio. Claro que isso é tudo transitório, né? A longo prazo não tem a oferta se ajusta, a estrutura de oferta se ajusta e não sobra nenhum impacto, mas a gente tem uma eleição ano que vem, daqui 1 ano e 3 meses. Nesse horizonte de tempo, sim, se o governo brasileiro não retaliar e se nós não impusermos tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos para o Brasil, o efeito líquido desse imbróglio todo, nesse horizonte de tempo, será uma redução da inflação. Samuel, o Trump tem sido visto como um vitorioso, né, por estar conseguindo emplacar as tarifas de importação que ele gostaria. Mas você escreveu um artigo outro dia na Folha questionando um pouco isso. Ele está conseguindo vitórias para os consumidores americanos? Não, para os consumidores americanos ele não vai conseguir nenhuma vitória, né? Mas ele, na negociação de tarifas, tanto com o Japão quanto com a Comunidade Econômica Europeia, a impressão que dá é que ficou assimétrico o arranjo, né? No sentido que ele impõe uma tarifa sobre as exportações dessas regiões aos Estados Unidos,
e não há tarifa nas exportações dos Estados Unidos para essas regiões. Então, nessa tema, desse ponto de vista específico, não do ponto de vista dos consumidores americanos, tem uma simetria e você pode dizer que ele ganhou. Ele não ganhará, no meu entender, com a China. E por que é isso? Quando a gente pega a literatura de comércio internacional e tem uma literatura ampla e muito sofisticada, há modelos que simulam os impactos sobre o bem-estar de diversos países de uma guerra comercial ampla. Todo mundo guerreando com todo mundo. Quem perde, quem ganha. E nesses modelos, pelo peso econômico dos Estados Unidos e pelo fato de ter uma corrente de comércio deficitária, os Estados Unidos é o país que menos perde bem-estar se houver uma guerra comercial aberta. A Europa fica no meio do caminho e a China é o país que mais perde de 10% a 20% em termos de equivalência de bem-estar. É muito grande a perda chinesa. Ou seja, os Estados Unidos, ele de fato, nesse tipo de guerra comercial, ele tem um poder de barganha maior e ele resolveu exercer esse poder de barganha e é por isso, no meu entender, que está havendo essa simetria. Você pode me perguntar, mas Samuel, se há essa simetria, então essa simetria deve ser observada também nas conversas dos Estados Unidos com a China. Ora, eu acho que não, porque a lógica é diferente. A simetria é o maior poder de barganha dos Estados Unidos com relação a perdas possíveis de bem-estar em guerras comerciais. A China não é uma democracia. O Xi Jinping ele não vai enfrentar uma eleição ano que vem, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 4 anos. E a lógica é diferente. O Xi Jinping pode arcar com perdas de bem-estar sobre a sua população e enfrentar pensando mais no longo prazo. Dado isso, eu imagino que na relação comercial e nas negociações comerciais China e Estados Unidos não haverá essa simetria que nós temos observado tanto na China, nos Estados Unidos com o Japão, quanto nos Estados Unidos com a Comunidade Econômica Europeia. Professor, eu sei que o seu horário já pode-se esgotou, dizer... O tempo dele já está rapidinho, esgotado. Fabíola. Vai. Pode-se dizer que essa assimetria que dá a sensação de que os Estados Unidos estão prevalecendo em algumas das disputas abertas pelo Trump, pode-se dizer que isso é uma vitória de pirro, se considerarmos que o efeito doméstico, o efeito dentro dos Estados Unidos é inflacionário, portanto o consumidor no médio prazo vai pagar mais pelos produtos e também parece improvável que o Trump consiga restaurar velhas cadeias de produção nos Estados Unidos, restaurando aquele modelo de emprego do século passado. No médio prazo, não é uma vitória de pirro? Eu acredito, Josias, integralmente que a sua afirmação é correta. Os fundamentos econômicos que sustentam a construção da política econômica do presidente Trump, no meu entender, eles estão errados. O presidente Trump e seus economistas querem reproduzir uma situação do mercado de trabalho, aquele emprego da década de 1950 e 60, em que o trabalhador trabalhava na Ford, tinha um bom plano de pensão, tinha um bom seguro-saúde. Isso acabou. E isso não acabou por conta do comércio internacional, isso não acabou por conta da China. Isso acabou por conta de novas tecnologias que substituíram o trabalhador de escolaridade média. O que é o trabalhador de escolaridade média? Aquele que tem ensino médio completo ou ensino técnico completo. As novas tecnologias, tanto robôs no chão de fábrica, quanto nos escritórios, os computadores, tornaram essas ocupações, a demanda por essas ocupações muito menores, reduziram as demandas por essas ocupações e esses empregos eles acabaram. O problema, no fundo, está associado a um problema na desigualdade educacional do sistema público de educação americana, no encarecimento muito caro, muito amplo do healthcare, do seguro-saúde nos Estados Unidos, e no encarecimento das mensalidades escolares de ensino superior. É mais ou menos nesses 3 serviços, desigualdade da educação básica, encarecimento das mensalidades do ensino superior e encarecimento da área de saúde, que está o empobrecimento dessa classe média americana. Isso não tem nada a ver com o comércio dos Estados Unidos. Então, o fundamento está errado,
O Trump é um político populista, em geral, políticos populistas têm essa característica de pegar situações que são complexas, né? Eu elenquei aqui 3 áreas muito complexas de atuação de políticas públicas: ensino básico, ensino superior e seguro-saúde, e achar, em vez de enfrentar a complexidade dos problemas, achar um inimigo, em geral um inimigo externo, no caso do comércio internacional, para atribuir a responsabilidade a esse inimigo externo. Como eu avalio que o diagnóstico que está por trás das políticas públicas e econômicas que foram adotadas pelo Trump está errado, eu acho que a longo prazo vai ter um desastre para o mundo e um desastre maior ainda para os Estados Unidos. Mas não é dessa forma que pensam os economistas que assessoram o presidente Trump.